amigo jogador, você já sentiu alguma vez necessidade de combinar um certo joystick com um certo console de videogame com o objetivo de, por exemplo, enriquecer sua sessão de jogo? Ou quem sabe de melhorar seu desempenho por estar mais familiarizado com um certo joystick? Mas como transpor tantas barreiras de hardware e software impostas pelos diversos fabricantes? Apresento-lhes o Cade Mini Console Plus. Sim, este pequenino dispositivo é uma joia, especialmente para aquele tipo de jogador que no fundo é um eterno retro game. Vasculhe seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Você sente quando algo não está certo, que aquele controle não está certo naquela situação. Quantos conectores você é capaz de reconhecer agora? Quantas vezes em um outro console que não o Nintendinho você sentiu falta dele, do controle do Nintendinho? Ou então, simplesmente, você poderia estar jogando um jogo do Nintendinho num Virtual Console, ou quem sabe, no seu Wii modificado, e com todas aquelas ROMs esperando para serem emuladas. Sabe, um dos melhores jogos de todos os tempos? Sim, eu sei, são vários e varia de pessoa para pessoa, mas há um que é quase unânime. Talvez você o possua no Virtual Console, mas você já o experimentou com o joystick para o qual ele foi projetado? Agora, deixe sua imaginação fluir. Pense numa situação só sua. Você gostaria de usar um certo joystick que você, por algum motivo, aprecia mais do que os outros e poder ter a liberdade de jogar com este joystick no jogo que você quiser, na plataforma que você quiser. Estaríamos nós, incautos jogadores de videogame, apenas flertando com algo paradoxal? Ou não? Esta é minha cópia de Super Street Fighter 4, que acontece de estar lacrada. Vamos então a um rápido unboxing, pessoal. Seria um cartucho? Não, um disco para Xbox 360. Ouvi dizer que o próximo Street Fighter não estará disponível nesta linha de consoles. Mas o que importa agora é qual joystick nós iremos utilizar. Dizem que este joystick é excelente em jogos de luta. Vamos lá, vamos começar. Não. Aí sim eu digo, e não é nostalgia barata não. Que saudades dos tempos em que Street Fighter era em cartucho. Bom, pelo menos que compensem a espera. Uau, realmente compensou em Capcom. Que abertura, hein? Que animação espetacular. Se tiver o tema de Ken, aí sim eu digo que esse não é Street Fighter 4. É Super Street Fighter 4. Uou, é verdade. Mas, e o lance do joystick original do Saturn? E não aquele Xing Ling USB vendido por aí não. Original mesmo e no Xbox 360 numa boa. Será que eu, que sou um fracote em Street Fighter, consigo golpes em sequência? Sim! Sabe aquele tipo que é noob em Street Fighter, mas se diverte horrores? Eu sou desses.
Agora com o controle do Saturn aqui. Olha aí, quem sabe eu não seja de se jogar fora, não. Vamos fazer umas bobagens aqui. Se eu sair de Super Street Fighter, aqui do Xbox, e sei lá, agora eu quero controlar a interface do Xbox 360 com o joystick do Master System? Posso? Ah, que sensação estranha. Tectoy, a distribuidora do Dreamcast 2 no Brasil. Agora, vamos ao som da explosão da Namco. Ah, vinheta de Galaga. Bom, Galaga está guardado para outra oportunidade aqui no Cosmic Effect. Porque agora é hora dele. Amigos, percebem o Cosmic Effect desta combinação? O joystick do console americano, mais famoso de todos os tempos, controlando o outro console americano, mais famoso de todos os tempos. E claro, a gente não ia perder a chance de ir no fliperama que a Microsoft tem exclusivamente no Xbox 360, o Game Room. Para você que acompanha o Cosmic Effect há tempos, sabe que fizemos 1 milhão de pontos em Hero, mas e em River Raid? Com o joystick do Atari, de verdade, aquele de 1977. Oh yeah, vamos lá, valendo! Para você que não conhece o Game Room, veja à direita o leaderboard sendo atualizado em tempo real. Sim, no caso de jogos de Atari, com o joystick do Atari, eu pessoalmente tenho um desempenho razoavelmente superior a qualquer direcional. E é justamente aí que o Cade Mini Console Plus permite essas combinações curiosas que mesmo outras pessoas que prefiram direcional, por exemplo, para jogar um jogo como este... Um momento, eu sentia medo desta cena em River Raid. Medo? Eu via Frankenstein aí. Como você percebeu, estas duas reentrâncias no rio me lembravam talvez as orelhas de Frankenstein. Mas enfim, River Raid mete medo em você também por outros motivos. Mais tarde, neste rio, esses navios e esses helicópteros tornarão-se implacáveis. River Raid não é só atirar, é desacelerar, acelerar e pegar os checkpoints. E no caso de River Raid do Xbox é também encontrar outros jogadores de Atari, disputando com você o High Score, valendo o mundo todo. Claro que você sabe que deve destruir os combustíveis quando estiver na letra F. Na letra F você atira. E que os aviões valem 100 pontos e são os mais difíceis. Claro também que você sabe que eventualmente há 2 caminhos pelo rio. Você fica indeciso. Claro também que você segura o botão de tiro aqui só para ouvir isso. Claro que de vez em quando você desacelera para destruir o máximo possível. E os aviões. Foco nos aviões. Claro também que seu combustível acaba. E mesmo assim você tenta destruir o fuel. É curioso que normalmente quando o combustível está acabando e você só encontra um fuel, ou fuel, como chamávamos, este fuel normalmente a gente não consegue destruir. A gente atira um pouco depois. E olha meu irmão ali, vamos passá-lo daqui a pouco. Estamos com 7.500 pontos, na posição 4.600 e alguma coisa, e o primeiro colocado tem 153.610. Eu estou em 21º com 82.340, mas com o controle de Atari aqui, cortesia do Cade Mini Console Plus, eu acho que nós temos uma boa chance de repetir o feito de Hero. Afinal, estou jogando River Raid como jogava em 82, com todo o conforto e toda a precisão do joystick do Atari. Outra coisa que aguçava a minha imaginação em River Raid eram estas casas, aparentemente fazendas à direita. Dentro de mim, literalmente, eu achava que o jogo estava referenciando a casa dos meus avós. É verdade, vai entender. Bom, eu tinha 5 anos de idade, 6, por aí.
E se, sem desligar o console, nós simplesmente trocarmos o joystick do Atari por este joystick? Como é impossível ter jogos da Nintendo neste console, ao menos vamos jogar um que tem tudo a ver com a Nintendo. Perfeito. Estamos nos sentindo em casa, em FES, com o joystick do Nintendinho. Numa realidade alternativa, é como se estivéssemos jogando FES no controle para o qual ele foi projetado. Exceto por um pequeno detalhe. Você conhece FES, não? Você sabe que FES não é bidimensional. Select abre o mapa, Start entra nas opções. Falta algo. Algo que a Nintendo ainda não tinha pensado. Este é Gomes, o personagem de FES. Observe-o refletindo. E dormindo. Aquele momento em que deixar o controle parado nos provoca também uma sensação. Não são todos os jogos que interagem quando estão parados. Mas depois de Sonic, passamos a sempre nos questionarmos: que animações estão escondidas neste momento não interativo do jogo? Sim, era como se Gomes estivesse nos tentando dizer: coloque o joystick do Super Nintendo. Para onde o joystick do Super Nintendo poderá nos levar, que o joystick do Nintendinho não poderia. Rodar à esquerda? Rodar à direita? Rodar o quê? Resposta: tudo. De repente, é como se estivéssemos jogando em 1991 com o Super Nintendo em um jogo tão brilhante que a gente só poderia imaginar ter vindo daquela geração. Senhores, este é o cartucho 16-bit de FES. Não estamos falando de 2 dimensões, nem de 3. Estamos falando de enigmas que precisam de 4 dimensões. Ao menos na sua mente, que é onde realmente importa, não? Sim, claro, o L e o R do Super Nintendo são essenciais para jogar FES no Xbox 360. FES é isso mesmo que você está vendo. Ele é muito louco. Uma loucura despejada numa atmosfera extremamente convidativa. O criador de FES disse uma vez que seu objetivo era fazer um jogo que fizesse o jogador desejar voltar àquele ambiente. Sim, nós reconhecemos esta sensação em diversos jogos. Cada um de nós temos os nossos ambientes preferidos. Porém, FES cria um ambiente quase que universalmente desejado por todos os jogadores. Phil Fish, foi difícil, mas você conseguiu.
Se o Cade Mini Console Plus conseguisse traduzir todas as nuances deste joystick, com todos os seus valores analógicos corretamente traduzidos entre consoles diferentes, porém espiritualmente conectados. Sim, é possível. E isso é o mais perto possível que podemos chegar do Dreamcast 2. Oh yeah! Afinal, estamos jogando o espetacular a 60 quadros por segundo Afterburner Climax no Xbox 360 com joystick dele, do console que tinha sonho no nome. E com o controle analógico funcionando perfeitamente traduzido, ou seja, a combinação de hardware e software do Cade harmoniza automaticamente as diferenças entre os consoles e joysticks, para que a gente só se preocupe em desviar-se dos mísseis. E claro, com Fire. Para o amigo jogador que talvez não conheça, Afterburner Climax é a última incursão da SEGA por Afterburner. É um jogo de arcade de 2006 e ele realmente seria o sucessor de Afterburner 2 mesmo. É o primeiro Afterburner desde Afterburner 2 para arcades. E sim, o arcade é no melhor estilo SEGA mesmo, aquela maquinona que se mexe para os lados. Se você não jogou Afterburner 2 original dos fliperamas, amigo, na máquina real, eu tive a oportunidade, a sorte de jogar, porque como sabemos aqui no Brasil, nem todas as máquinas incríveis dos fliperamas pelo mundo inteiro chegavam aqui pra gente. Por sorte, as máquinas da SEGA eram populares o suficiente para pintarem aqui no Brasil. Eu lembro como hoje do dia que entrei pela primeira vez na máquina de Afterburner, deve ter sido em 1988, 1989, quando a música começou, quando a máquina começou a se mexer para os lados, controlando aquele avião, quando a suavidade dos 60 quadros por segundo ao som da música Afterburner, assim, exatamente como está agora, para você aí. Sim, eu tinha Afterburner no Master System, mas era muito diferente, evidentemente, então veio o Mega Drive. E trouxe aquela música pra casa. Então, eu pude pegar o meu teclado e em 1992 fazer a minha própria versão. Mas não é esse Eric aí não. É esse. Com esse teclado. E me perdoe, aprendendo a tocar ainda, hein? Aprendendo a fazer arranjos com os jogos de videogame. Eu lembro que fiquei muito feliz quando consegui fazer esse baixo, precisamente esse arranjozinho agora. Ai, ai. Se você não percebeu, foi esse agora. Eu achava super estiloso os arranjos desses caras. Eu achava? Não. Eu acho até hoje. Nós todos achamos. Até hoje. Coitada da música pop. Se cuide, música pop. Seus dias estão contados. Porque Metal Slug, a música de Metal Slug, vem aí mostrando que game music pode ser de todo tipo de gênero. Ah, pode sim. Escuta só. E sim, amigos, estamos aqui jogando Metal Slug, também no console de 7ª geração. Como vocês viram, para apimentar essa partida, estou usando o joystick do Neo Geo CD. Oh yeah, Metal Slug, hein? Metal Slug! O Cade Mini Console Plus pode ser usado muito criativamente. Você pode brincar com as possibilidades, você pode usar emuladores,
Você pode, como vocês estão vendo, usar consoles modernos, jogando jogos antigos nos consoles modernos com seus joysticks. Você pode inventar, sem modificar, sem nenhuma modificação em nenhum console, em nenhum joystick. O interessante é que este dispositivo está sendo produzido por Bruno Freitas, por um brasileiro que acontece de ser produtor executivo aqui também do nosso Cosmic Effect. Ele perguntou pra mim: Eric, você gostaria de jogar Shinobi que você tem aí no seu Xbox 360 com o joystick do seu Mega Drive? Como vocês estão percebendo, eu respondi: sim, gostaria. Eu sempre sonhei em jogar Shinobi original, pulando com o C e soltando o Shuriken com o B, usando o polegar. É um hábito específico meu deste joystick, assim como você, que tem seus hábitos específicos com certos joysticks, seus hábitos mecânicos. O Cade Mini Console Plus, do Bruno e de mais outros 2 gringos, um americano e um britânico que estão com ele, permitem que certos sonhos tornem-se realidade. Senhores, este foi o protótipo do Cade Mini Console Plus. Diria eu que uma contribuição genial para a comunidade homebrew dos videogames. E puxa, dessa vez temos também um brasileiro em meio a um projeto que realmente funciona, que está praticamente completo e que ainda por cima pode ser sempre atualizado, e é código aberto para todos que desejarem. E sim, com esse dispositivo é possível jogar Mega Nintendo ou Super Drive. É possível ligar qualquer joystick nos seus Playstations. Claro, Android, então tudo funciona no Wii, nada fica de fora. No Wii, no Wii U, todos esses joysticks, claro. Inclusive aquela experiência que eu mencionei, de jogar um dos melhores jogos da história no seu joystick de verdade, a turma tá mais jogando no Virtual Console. Ou nos emuladores também, você quem sabe. É você quem decide. Você pode, por exemplo, usar esse joystick maravilhoso de arcade para o Saturn em qualquer plataforma. E claro, é possível, sim, claro. O joystick do GameCube, uma boa. No Wii, olha aí o de Samus, com o controle do GameCube. No velho Wii, sim, no velho Wii. Super Smash Bros. Brawl do Wii mesmo. Todo mundo já deixou o Wii pra lá, né? Tá bom, no Wii U, lógico, funcionando. Depois vou tentar jogar com controle de Atari, já pensou? Super Smash Bros. Com controle de Atari, não do Atari 2600, do Atari 7800, funciona também, ok? E aqui estamos naquela parte perigosa do episódio, onde estamos mostrando cenas capturadas de consoles da Nintendo atuais. Naturalmente eu não estou me arriscando a deixar a trilha sonora. Agora cuidado com a tela da sua TV. Bom, vou deixar só um pouquinho a trilha sonora de Super Smash Bros. Só um pouquinho. Só porque no final dessa batalha, você sabe que vinheta você vai escutar. Uma musiquinha rápida, mas assim, que faz você querer tentar jogar outro dos melhores jogos de todos os tempos assim que escutá-la. Quer ver? Samus. Não dá vontade?